Vamos continuar falando acerca dos cerimoniais, né? Encontramos uma parte muito difícil, que é o serviço fúnebre, cerimonial fúnebre. E como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, temos que sorrir com os que riem e chorar com aqueles que choram. Então, em um casamento, o obreiro é convidado a sorrir, a gargalhar, a achar graça, a achar bom, né? Mas em um funeral, o obreiro é convidado a chorar junto com a família e fazer um bom serviço fúnebre para que o Evangelho de Jesus Cristo seja bem representado, né? E aquela família fique honrosa, porque é uma situação que não dá para fugir. Nós não podemos fugir da morte, não é verdade? Então, sempre tem alguém morrendo. O obreiro tem que estar preparado para fazer esse serviço fúnebre. Alguns conselhos práticos tirados da nossa apostila do Seminário Teológico Luz Online. Vamos lá, já está com sua caneta preparada? Já está com seu caderno preparado? Então vamos lá. Alguns conselhos práticos. O pastor, ao receber a notícia da morte da pessoa, deve se dirigir à residência do falecido para prestar serviço pessoal e consolo espiritual, examinar com cuidado a situação e o plano da família para o funeral, devendo ser cuidadoso em suas opiniões. Então, o obreiro, ao saber da notícia, fulano, então você se dirige à casa da pessoa. Procura saber se estão todos por ali. Vá para a casa deles, imediatamente, não demore não. E chegando lá, você toma conhecimento. Como é que vai ser o funeral? Vai ser aonde? Vai ser na funerária? Vai ser em casa? Né? Como é que vai ser? Tem partes católicas, partes evangélicas, partes espíritas. Como é que vai ser? Né? Existem aqueles funerais que são feitos por pastores e padres. Existem aqueles funerais que são feitos com pastores e representantes da comunidade espírita. Bem, eu acredito que você deve fazer a sua parte. Você não pode ser radical. Eu não faço com pastor, eu não faço com espírita. Você que é evangélico, você tem que fazer a sua parte. E se for dividido o tempo, aí você faz a sua parte normalmente, dando tempo e espaço para o outro fazer a dele. Sem criticá-los, sem gerar rixa, sem querer pegar mensagem de indiretas, etc. e tal. Outro ponto, deve informar-se aonde e quando será o funeral, procurando chegar pelo menos 15 minutos antes da hora marcada. E não deve começar o culto sem antes conversar com a família. Durante a cerimônia é importante trazer uma mensagem de consolo aos familiares, levar aos presentes a um momento de reflexão sobre o futuro, o encontro com Deus, a vida eterna, o céu, que essa vida é uma passagem e tal, e tal, e tal. Não é sentar o cacete não, olha, a coisa mais feia que existe é isso, rapaz. Já houve casos de pastores ficar condenando religiões e haver discussão pleno velório, de defunto ali estirado, e o pastor não, porque isso não é de Deus, o outro dizia é de Deus, não é. Não é por aí. Então você vai dar uma mensagem, falar do céu, falar do amor de Deus, isso é uma coisa bonita, que todo mundo diz, puxa, aquele pastor sabe falar, a Bíblia não diz que é tudo que é bom, de boa fama e de bom nome, nisso pensar e buscar, então você tem que pensar e buscar aquilo que é bom. O pastor precisa preparar-se antecipadamente com relação à ordem do culto. Então você vai pegar uma caneta e vai anotar. Olha, primeiro isso, primeiro aquilo outro, vou fazer isso. É essa ordem que eu estou lhe dando. Se você escrever direitinho no seu caderno, você não precisa nem anotar. Você vai pegar o que você escreveu no seu caderno e seguir, tá certo? Os familiares devem ter toda a liberdade de expressar seus sentimentos, pois de outra forma terão maior dificuldade em encarar a realidade dos fatos. No entanto, recomenda-se evitar o descontrole emocional. Então é o seguinte, uma cerimônia dessa, ela é feita com picos de emoção. Então, vai estar ali presente uma forte emoção, um forte calor emocional. Você deve respeitar, deixar as pessoas se emocionar e evitar você mesmo se emocionar. Agora ninguém é de ferro, né? Isso fica a critério do seu equilíbrio. Aos que desejam confortar, um lembrete. Nesta hora, gestos são mais importantes do que muitas palavras. Demonstração de afetividade é muito importante para o conforto e transmitir solidariedade. Nessas situações,
um abraço, um aperto de mão, um aconchego, é mais importante do que muita conversa. As pessoas ali não estão com cabeça para ouvir conversa, né? Então, se alguém entra em desespero, tal, aí deixa alguém consolar essa pessoa, vai lá, dá um abraço nela. Se for necessário, para um pouquinho a cerimônia e continua. É fundamental usarmos as escrituras de acordo com as necessidades do momento. Então, a necessidade dos momentos, né, cada necessidade do momento tem um certo versículo para essa situação. No caso de uma criança, deve ser lidas passagens onde crianças é mencionada. Mateus 18, 1 a 6, Lucas 18, 15 a 16, Jeremias 31, 15 a 17. Para consolar os parentes, Mateus capítulo 5, versículo 4, Isaías capítulo 40, versículo 1, Isaías 61, 1 a 3, João 14, 27, 11, 25 a 26, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. São os textos que eu estou dando para você anotar. Mostrando a sabedoria de Deus, João 18, 10, Salmo 46, 10 e Romanos 11, 33. Referência à morte, você pode usar esses textos. Jó 14, de 1 a 2 e Salmo 103, 15, Jó 8 a 9 e Tiago 4, 13. Sobre a recompensa nos céus, Apocalipse 14, 13, Mateus 25, 20 a 23, Apocalipse 21, 3 a 7 e Apocalipse 22, 4 a 11. Confiança, são textos que vão lhe ajudar na hora de você se expressar. Pode escolher qualquer um desses. Salmo 46, 1 a 3, Salmo 9, Salmo 91, 1 a 9. Sobre a ressurreição, Romanos 14, 9, Jó 1, 23. Outros textos que você pode usar, Amós 5, 8, Filipenses 4, 13, Tiago 4, 14. Hinos do cantor cristão, quem usa o cantor cristão é o hino 503, 504, 508, 509, 511, 207, 479, 344, 510 e 324. Agora, preste atenção, não é para você cantar tudo isso não. Aí né, são sugestões. Vamos lá. Exemplos de ordem do culto. Vamos citar um exemplo da liturgia. Você viu aí mais ou menos, né, aí uma bagagem para você falar. Mas vamos ver agora a ordem do culto. Primeira, cerimônia 1. A cerimônia 1 é feita no templo, né? No templo, leitura da Bíblia. Vamos ver exemplo. Jó 14, 1 a 2. Oração de agradecimento pela vida do morto. Reconhecendo a soberania de Deus, agradecendo porque ele existiu, porque ele foi uma bênção de Deus. Ele veio a esta terra pelo plano de Deus e está indo embora no tempo de Deus. O hino deve ter um hino congregacional. Geralmente se usa aquele segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus. É muito bonito. Breves palavras sobre a vida do falecido. Um tipo de uns dados biográficos. Não falar dos seus defeitos e nem exagerar nas suas qualidades. Isso é interessantíssimo. Tem gente que, olha, fulano era um assaltante, bandido, safado, mas agora vai... Não tem, você não pode falar dos defeitos. E também você não pode exagerar nas qualidades. Fulano era um anjo, ele nunca pecou, né? Não, você tem que falar das qualidades, sem exagero. Não as pessoas vão dizer, só porque morreu. Outro hino congregacional, né? Depois de breves palavras, vamos lá, oração, olha, leitura bíblica, oração, hino, breves palavras, novamente um hino congregacional, um sermão básico demais, isso na igreja, né? Com esquife lá. Aí depois vem uma oração, agradecimento e rogando conforto de Deus para a família. Agradecimento pela providência divina. Agora no cemitério. No cemitério vai se realizar uma nova cerimônia. Quando chega no cemitério e para perante a cova, então há uma breve palavra, uma ênfase à ressurreição. Tem que falar de ressurreição. Isso aí é no cemitério, vai anotando. Falar sobre a ressurreição. Segundo, algo sobre a vida do morto poderá ser dito como testemunha. É bom falar com a família para ver o que gostaria que fosse mencionado. O que você quer que eu mencione? Qual a qualidade que você queria que eu falasse? Aí depois novamente uma oração enfatizando a esperança da ressurreição. No cemitério é mais a ressurreição.
cântico, canta um hino, pode até repetir o hino que ele mais gostava, né? E agradecimentos a Deus pela vida do finado. Cerimônia 2, né? Então é o seguinte, esse aqui é uma estrutura cerimonial para uma cerimônia fúnebre. Uma estrutura básica que é fácil, porém tem que ser feita corretamente. Vamos para o próximo passo. Vamos lá.